Bem-vindos ao Beto no Mundo, onde todos me conhecem, já percorri mais de uma centena de países, sou apaixonado por desvendar novas terras. Fiz meu high school nos Estados Unidos, a graduação em Engenharia Civil e Arquitetura aqui na URGS, trabalhei na República Socialista da Macedônia, estudei na Suíça, viajei por um ano na Ásia, desde a fronteira aqui do Afeganistão até o campo base do Everest, e ao retornar ao Brasil, eu abri a Trip and Travel, uma empresa de viagens e intercâmbio, que representamos o Student Travel Bureau, desde 2016, com muita honra, a chancela do Virtuoso, que é concedida às melhores agências de viagens do mundo, e parte da nossa história se deve ao Michel Roche, um grande historiador, humanista francês, que me instigou a fazer o primeiro Grand Tour de France, nossas viagens de imersão cultural, e que eu sigo seu legado hoje, já com 40 edições, percorrendo grande parte do planeta. Então, Suécia, o 51º episódio da série Beto no Mundo. Então, estou eu aqui na belíssima Estocolmo. Essas imagens fazem parte do meu registro fotográfico do Grand Tour STB Escandinávia, onde nós começamos por Copenhague, fomos para Oslo, fizemos a região dos fiordes, Lillehammer, e entramos na região dos lagos, Karlstad, Uppsala, a capital histórica da Suécia, Sigtuna, a mais antiga cidade com mais de 1000 anos, e terminamos em Estocolmo. Então, esta parte que nós estamos visitando hoje, daqui 2 semanas a gente visita a Noruega e depois a Dinamarca. Então, a capital da Suécia, como a gente sabe, é Estocolmo, a língua oficial é o a língua oficial é sueco, uma língua escandinava. A religião majoritária é cristã, com 61% de luteranos, 3% de outros protestantes e outras denominações. É uma monarquia constitucional, que nós conhecemos bem, o Carlos Gustavo XVI da Suécia, o primeiro-ministro Stefan Löfven, um país de 450 mil quilômetros quadrados, 10 milhões de habitantes. O 11º maior PIB do mundo, com 58 mil dólares por pessoa, e o 7º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. A moeda é a coroa sueca. E é o país número 1 em termos de flexibilidade de fazer negócios, e é o país número 1 em direitos humanos e de liberdades individuais. A Suécia é o 3º maior país da Europa Ocidental e, com 10 milhões de habitantes, é o que tem uma das menores densidades de todo o continente. 1/3 da população vive nas 3 cidades: Estocolmo, Gothenburg, que é a cidade da Heloísa, e Malmö, que é no extremo sul, que tem aquela ponte que lida com a Dinamarca. Escandinávia, geograficamente, é constituída de 3 países. A Suécia, que está aqui no meio, uma longa fronteira com a Noruega, na Península Escandinava, uma fronteira com a Finlândia e aqui com a Dinamarca. Então, a Escandinávia é Noruega, Suécia e Dinamarca. Já os nórdicos são a Suécia, a Noruega e a Dinamarca, mais a Finlândia e a Islândia. As línguas nórdicas são o sueco, falado por 9 milhões de habitantes, o dinamarquês por 5,6, o norueguês por 5 milhões, o islandês por 358 mil habitantes e os da Ilha Faro por 90 mil. Então, essas 5 línguas que são as línguas da família escandinava. Então, as nossas fronteiras
terrestre com a Noruega e com a Finlândia. Depois nós somos cercados por mar, né, com o Golfo da Botina, o Mar Báltico e os estreitos de Kattegat e Skagerrak. Os dois extremos verticais do país, né, o Lake Hammarsund, no sul, com menos 2 metros abaixo do nível do mar, e o pico Kebnekaise, na fronteira com a Noruega, com 2.100 metros. A Suécia tem 100 mil lagos. Então, depois dessa fronteira montanhosa, nós temos uma costa relativamente plana e, com isso, nós vamos ter toda essa quantidade de lagos. O Lago Vänern, que está aqui, ele é o maior, né, o maior da Europa Ocidental, com 5.500 quilômetros quadrados. E o Kebnekaise, que eu já mencionei, está ali o maior pico do país. E aqui nós temos as Scandinavian Mountains, separando da Noruega. Então, a gente tem uma inclinação, né, desde os grandes picos até o nível do mar. A Suécia tem 7.000 quilômetros de costa, milhares de ilhotas, e sendo que a maior parte da população está aqui no terço inferior do país, e com isso mantém em toda a parte norte florestas, né? São 57% do território sueco é coberto por florestas. E é um país que se preocupa muito com a ecologia, foi o primeiro país da Europa a criar um parque nacional em 1909. Hoje nós temos 29 parques nacionais e 2.600 reservas naturais, ou seja, para quem quiser fazer uma trilha, caminhadas, respirar o ar puro, nós temos salpicado ao longo de todo o país muitas oportunidades. Né? A Heloísa e o Bo, que gostam de andar de bicicleta, provavelmente eles conhecem circular por muito dessas regiões. Então, 9% do território nacional são parques protegidos. E a gente sempre brinca, né, da Suécia, o país do povo bonito, todos loiros, e de fato, isso aqui é um mapa da cor do cabelo, né? Então, 65% ou mais da população aqui dos países nórdicos são loiros, né? Então, é onde nós temos a maior densidade de loiros do planeta. E aqui nós temos uma loira para falar com a gente. É a Margareta Berg, sueca que viveu no Brasil e retornou ao seu país natal, nos fala do estado do bem-estar social. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vamos ouvir da Margareta. Margareta, o que te mobilizou a voltar, tendo construído tua vida no Brasil, a voltar para a Suécia? Em primeiro lugar, foi que eu gostaria de ficar com meus pais um tempo antes que eles fossem embora. Eu fiquei no Brasil, eles voltaram para a Suécia, e então nós vivemos longe um dos outros durante muitos anos. E foi esse o motivo maior que fez eu voltar. Mas eu gostaria também, como eu já tinha vivido no Brasil tanto tempo, eu achei que era interessante ver como que era viver na Suécia, porque, afinal, a Suécia era o meu primeiro país e eu não conhecia muito. Então, para mim, quando cheguei aqui, também foi um choque cultural, apesar de eu ter sido criada numa família sueca e vivido no Brasil, tem muitas coisas ainda que eu sinto assim que é diferente para mim. Agora estou muito satisfeita de ter voltado. Voltei com uma mala de 20 quilos, pensei que não ia ficar muito tempo, mas acabei ficando e agora estou aqui há 16 anos. Consegui trabalho agora no momento como professora de línguas para estrangeiros, então eu ensino sueco para estrangeiros. E também dou aula de português para suecos que encontram moças e rapazes no Brasil que querem então aprender a falar.
Mas falando um pouco da Suécia, é um país assim muito tranquilo para viver, me sinto muito segura, não tem dinheiro que pague a segurança, não é um país completamente perfeito, porque não existe, mas eu me sinto muito bem aqui. Estou falando por mim, porque eu moro em Örebro, uma cidade pequena, é a quarta cidade de população, 150 mil habitantes. É uma cidade muito bonita, tranquila para viver. Trabalho no Folkuniversitetet e também tenho a minha empresa particular. E a Margarita Sim, funciona como nossa guia na Suécia quando a gente manda nossos viajantes também. conhecer, né? Então, ela recebe em Estocolmo e apresenta a capital do seu país. E, Margarita, o que mais eu admiro nos países escandinavos, né, é a questão do bem-estar social, né? Então, Sim. os direitos básicos que nós tanto gostaríamos que tivéssemos também aqui no Brasil, educação, saúde e tudo mais. Fala um pouco mais para nós como é que tu vê isso, né? Como tua filha e tuas netas se beneficiam deste de um país onde se paga muito imposto, o imposto é de fato revertido para todos esses benefícios. Sim, justamente. O imposto vale pagar imposto porque nós temos toda a escola é gratuita, desde o pré até a universidade. Quando se tem a primeira escolinha, pré-escola, se paga, os pais pagam proporcional ao salário deles, vamos dizer assim, a mensalidade. A escola toda é gratuita, ela vai até o 9º ano, que é obrigatório, e depois, eu não sei como chama agora em português, mas aqui nós chamamos de gymnasiet, que é o ginásio, que são 3 anos, o ensino médio, antes da universidade. E então as crianças têm todos os direitos, não custa nada. Eles vão para a escola de manhã, voltam à tarde, tem lanche, tem almoço. Na universidade você não paga, e você tem os livros à disposição em grandes e boas bibliotecas. Então, não há necessidade também de comprar esses livros. Então, eu acho que a educação é fundamental aqui. Então, só não vai à escola e não aprende quem não quer. E a saúde? A saúde, eu vou falar da minha parte, tem muita gente que reclama da saúde, mas eu acho que ela funciona muito bem. Somos chamados para fazer exames. Por exemplo, eu tenho problema numa vista, isso é uma coisa minha, eu tenho problema de mácula, então todos os meses eu vou lá no hospital para ter uma injeção no olho. Só essa injeção custa 16 mil coroas. Então, vocês calculam, hoje o real está de 1 para 1,8. Então, 16 mil coroas e eu pago 300 coroas cada consulta. Então, vale a pena pagar o imposto. E para mim nunca teve problema quando eu procurei algum posto de saúde. Então, mas claro que depende de cidade e depende de pessoas, talvez eu não sei. Isso é uma opinião minha. Mas a questão de se sentir seguro, de se eventualmente tu perde teu emprego, tu vai ter um salário de desemprego Sim, com condições, né? Tu que conhece a nossa realidade no Brasil, as sim, preocupações são bem diferentes, não? bem diferentes. Diz aqui que um sueco, ele jamais vai ficar morando na rua e sempre vai ter comida e vai ter estudos. Esses são os 3 pontos básicos aqui. Perfeito. Então, Margareta, mais alguma coisa que tu gostaria de colocar de por que escolheste a Suécia para tua filha e para tua neta
crescerem e viverem? Olha, acho que pela tranquilidade e pela segurança e que temos aqui. Mas não quer dizer que nós não gostamos do Brasil, amamos o Brasil, e só que no momento eu acho que viver aqui é a nossa vida. E principalmente eu acho a questão de oportunidades, né? Num país onde se tem acesso à educação e se tem acesso ao crescimento individual e profissional, é a oportunidade de todos desenvolverem seus potenciais, né? Sim. Não dá para ouvir, Beto. Beto, tá ruim a tua voz. Melhorou? Agora sim. Então, a questão de essa grande diversidade, disparidade social que nós temos no Brasil, que vocês não têm aí na Suécia, né? Tá correto essa imagem que a gente tem de ser um grande país de classe média? Sim, é verdade. Agora, está bem diferente agora do que estava uns anos atrás. Então, a gente vê essa globalização, ela está mudando bastante a maneira de viver aqui no país também. Então, como eu cheguei há 16 anos atrás, eu andava tranquilamente na rua, qualquer horário, não tinha medo. Agora eu já paro para pensar um pouco aonde que eu vou andar e que horário que eu vou estar andando sozinha. Mas, em princípio, não há problema. Mas acontece coisas também. Sim. Como em qualquer lugar temos que nos cuidar. Com certeza, e ainda mais em cidades maiores, né? Então, essa é Margareta Berg. Beto, tem uma pergunta, Margareta, se tu tiver um momentinho ainda mais para nós. Um participante perguntou como é o tratamento psicanalítico na Suécia. Certo. Eu não sei muito sobre ele, mas ele não é feito como no Brasil, vamos dizer assim. Aqui o tratamento psicanalítico ele é feito quando a pessoa realmente precisa e é doente. Não tem essa prevenção de fazer terapia, por exemplo, como se tem no Brasil. Mas funciona muito bem e não tem mais hospitais que tenha doentes, vamos dizer, que tenham problemas psicológicos, né? Então, se precisa de um tratamento, vai no hospital, mas depois é atendido em casa e muitas vezes por pessoas do hospital mesmo. Outra pergunta que acabou de entrar, tem sem-tetos na Suécia? Tem, infelizmente. Hoje mesmo estava conversando com um amigo e só na cidade de Västerås tem 380 pessoas que são moradores de rua. E Margareta, isso se deve ao índice de alcoolismo que tem? Não. Não sei se é só alcoolismo, mas provavelmente tem a ver, sim. Não saberia responder. Mas o Estado proveria, se eles buscassem, né? Sim, sim. Pessoal, então essa é a Margareta Berg, que vai estar recebendo vocês lá em Estocolmo para quando vocês para lá forem. Muito obrigado, Margareta, e continua conosco aqui que a gente vai continuar mostrando o teu país. Obrigado, Beto, e foi um prazer. Então, aqui a Margareta, filha e a neta, alguns anos atrás. Então, contar para vocês sobre a história, tá? Então, os primeiros povos que aqui se estabelecem vão ser os Svers, e daí que vai vir o nome de Sverige e Suécia, que como nós chamamos de Suécia, né? E eles começaram sempre na costa, né? Junto às fontes de água, e vai ter uma monarquia sacerdotal com centro em Uppsala. Quando vocês forem a Estocolmo, eu sempre gosto, em qualquer lugar do mundo, de começar pelo Museu Histórico, tá? Então tem o Historiska Museet em Estocolmo, que ele
retoma, tem uma grande parte dele dedicada à história dos vikings. Então, esses povos que ali se estabeleceram nas costas, né, enfrentando inverno árduo, né, inverno onde eles não podiam plantar, eles começaram a se lançar ao mar. Né? Então, se lançavam ao mar, seja para saquear, depois aprimorando para comercializar e finalmente conquistar. E os povos nórdicos, que com essa tradição ligada ao mar, nós conhecemos como os vikings. Aqui nós temos uma réplica de uma cidade viking, a cidade de Birka, que fica na ilha de Bijork, que ficaria na ilha de Bijork, no lago de Malaren, de como ela teria sido no ano 800. Né? Com uma rua principal, né, a Rua da Praia, né, as embarcações que levavam para as outras ilhas e as grandes embarcações com qual eles faziam seus comércios para terras mais distantes. Aqui a escrita viking, os diversos utensílios que fazem parte desse acervo cultural que nós encontramos no museu. As runas era essa forma de escrita utilizada pelos vikings, né, composta de 24 símbolos. A gente vai ver que tudo muda com a cristianização, a perda da religiosidade anterior, a escrita, né, e com isso a Escandinávia ela entra dentro de uma globalização europeia medieval. Né? Mas os vikings, durante 300 anos, tiveram um papel fundamental, de grande predominância na história europeia. Né? Então, eram clãs, né? Eram os clãs de guerreiros, né? Onde eles estavam ligados a um determinado líder, né? E, com isso, essa necessidade de buscar alimento e movimento durante o inverno, né, faz com que eles desenvolvam a construção das embarcações, os barcos vikings que a gente vê no Museu Viking de Oslo, na Noruega, né, tipo esse, e com isso eles vão virar os grandes senhores do mar da sua época. Quem não assistiu, vale a pena assistir a série Os Vikings, no Netflix, que relata como eles se lançaram ao mar e fizeram suas conquistas nas Ilhas Britânicas, na Normandia e no leste europeu. Aqui nós temos um mapa europeu no século IX, o Império aqui dos francos, e aqui nós temos os Svars e os Goths, né, no sul da Suécia, os Normans da Noruega e aqui outros da Dinamarca. Então, como hoje estão divididos em 3 países, naquela época, 1.200 anos atrás, eles já eram divididos em seus grupos linguísticos culturais. E eles vão ter 3 trajetórias, apesar de todos se lançarem ao mar, vão ter 3 trajetórias diferentes. Os suecos, eles que estão aqui bem dentro do Mar Báltico, eles vão se lançar pelo mar e pelos rios e vão fazer, ao longo das rotas fluviais, desenvolver o comércio e se estabelecer. Eles vão comercializar com o Império Bizantino, com os canatos islâmicos, né? E vão conquistar a Finlândia, o norte aqui da Rússia. Inclusive, vão formar o primeiro principado que depois vamos chamar de russo. Né? O principado aqui, Novgorod, né, vai ser um principado viking, né, que vai unificar as tribos eslavas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, formando o Kievan Rus, o Rus de Kiev. Então, nós temos aqui uma monarquia, uma liderança viking, nórdica, e um povo eslavo. Né? Ao longo dos séculos, eles vão se assimilar mutuamente, a língua vai predominar
a língua eslava, né? Mas a presença nórdica vai perdurar por até o século XV, ainda a gente identifica a cultura nórdica neste estado russo. Já os vizinhos da Noruega se lançam para as Ilhas Britânicas, a Escócia, a Irlanda, de lá eles seguem para a Islândia, para a Groenlândia e chegam até as Américas. Já os dinamarqueses, eles vêm pela costa e vão saquear a Inglaterra, o que era a França, até o rei francês fazer um acordo e dar um ducado para os nórdicos, né, de forma que eles os protegessem de novas ondas de conquistadores, né? Então, aqui nós temos os nossos vikings enfrentando o desconhecido, né? E para vocês verem a tradição que nós temos até hoje, que começa lá com os vikings nórdicos, né? Eles se estabelecem na Normandia. Da Normandia, Guilherme Conquistador atravessa o Canal da Mancha, conquista a Inglaterra, né? E de lá, então, nós temos uma terceira geração de descendentes de vikings, né? Primeiro na França continental, na Normandia, e depois nas Ilhas Britânicas. Mas voltando aqui para a nossa área de estudo, então, isso só para identificar. Então, os suecos vão para a Rússia, os noruegueses para a Irlanda, Islândia e Groenlândia, e os dinamarqueses para a Normandia. Em torno do ano 1000, nós vamos ter a união dos Svers, aqui é onde tem Estocolmo, né, com os Gotar. Né? Então, com isso, nós vamos ter uma primeira união, e vai ser o rei Olavo da Suécia que, ao se converter ao cristianismo e tornando como religião predominante, nós temos o fim da cultura viking. Então, a partir daí, eles vão estar como pares dos outros estados principescos europeus, né, mudando a forma, então, agora de se relacionar não mais com conquistas, mas por trocas, e com isso acaba tendo uma assimilação cultural e o fim do modus de vida viking. E daí nós vamos ter essa migração dos deuses vikings, né, para o cristianismo. Odin, Frey e Thor, né, que eram os deuses principais, né, eles ainda estão presentes nos dias das semanas. Odin Days, Wednesday, Thursday. Nós temos o Thor aqui com a gente, é a quinta-feira, e o Frigda's Day, que é a Friday. Né? E na Idade Média, então nós vamos cada vez mais vamos ter a assimilação do cristianismo, quando ele passa a predominar em toda a Europa e em todos os países nórdicos. E uma coisa interessante na Escandinávia é que na Idade Média as igrejas emprestavam às noivas a coroa de casamento. Então era a coroa da diocese que a noiva utilizava, que era a coroa da Virgem Maria, né, e representando a pureza, a castidade, que era utilizada no dia do casamento. Então, em 1250, nós temos a criação de Estocolmo e uma Suécia que compreende grande parte da Suécia de hoje e mais a Finlândia. Aqui nós temos a belíssima Estocolmo, construída ao longo de 14 ilhas deste grande arquipélago de 20 mil ilhas que compõem a parte central do país. Aqui é a Gamla Stan, que eu vou estar mostrando para vocês, o Palácio Real. De 1400 a 1500, durante 126 anos, nós tivemos a União de Kalmar, quando, para enfrentar a força alemã que vinha do sul, e pela liderança de uma princesa dinamarquesa, pela união de casamento da rainha Margarida, né, com
com o rei norueguês, ela assume a Noruega e a Dinamarca e a Noruega, e depois acaba incorporando a Suécia também, né? Então, com isso, nós vamos ter esta região unificada durante um século um século e um quarto, né? Mas quem mandava em termos de economia era a Liga Hanseática, né? A Liga Hanseática que a gente aprende na história, na escola, né? Então eram todas essas cidades comerciais ao longo do Báltico, né? Bergen, que vocês conhecem, é uma cidade da Liga Hanseática, e com isso vai fazer com que Gustavo Vasa, ao romper com a Dinamarca, ele também rompe com a Liga Hanseática, que foi a forma de ele conseguir trazer autonomia e independência para a Suécia. Então, a Suécia, como nós conhecemos, ela nasce no século XVI, com Gustavo Vasa, que estabelece a base da Suécia moderna. E ele torna o protestantismo, né? Nós estamos no século de Lutero e do protestantismo, né? E transforma o protestantismo na religião oficial. E nesse século, de meados do século XVI a meados do século XVII, nós temos a grande expansão sueca. Então, aqui o Gustavo Vasa, que está no poder até 1560, é todo esse verde escuro. Daí o filho dele já adquire esse verde um pouquinho mais claro. Gustavo II Adolfo já consegue mais essas outras áreas verdes, né? E depois nós temos nas verdes claras conquistas de Carlos X. Então nós vamos ter, durante um século de muitas guerras, porque as terras naquela época eram conquistadas por conflitos militares, né? E uma figura que eu queria que vocês vão se lembrar, né? Então, é o Gustavo II Adolfo, que no século XVII pôs fim às guerras contra a Dinamarca e a Rússia, e estendeu o domínio da Suécia a grande parte da costa do Mar Báltico. Então, na época de Gustavo Adolfo, nós vamos ter momentos de maior expansão territorial. E ele, em Estocolmo, a gente visita o Museu Vasa, que é o museu onde temos essa grande embarcação que Adolfo II Adolfo mandou construir. Então, Vasa é o nome da dinastia, então esse navio Vasa, aqui com os emblemas reais, né, ele era para ter sido o mais potente navio de guerra de seu tempo. Então, o Adolfo II Vasa, né, ele construiu o que tinha o Titanic da sua época, e como Titanic, ele teve uma vida muito curta. Ele afundou em sua viagem inaugural, mas não foi em frente à Baía de Estocolmo. Então, o Gustavo Adolfo, ele manda iniciar a construção em 1625, levam-se 3 anos, né? Era para ser, além da mais potente, da maior, era da mais bela das embarcações de todos os tempos, mostrando a importância desse seu reino que estava em contínua ampliação, né? Então, para mostrar, seja para as áreas já sob sua tutela, como as áreas adversárias, o poder da sua artilharia, do seu poder marítimo, né? Ele tinha como finalidade assustar seus inimigos, né? Seja pelo seu tamanho e pelo número de canhões. E esses são canhões autênticos que foram resgatados do fundo do mar. Em 10 de agosto de 1628, o galeão deixou o porto com seus 64 canhões, atirando em clima de festa. A bordo, 150 tripulantes e convidados, os ricos e famosos, todos os que figuravam na caras da época, estavam embarcados. A poucos metros do cais, os ventos fizeram o navio inclinar e a água começou a entrar pelas escotilhas dos canhões.
e eram 64, né? Então tinha muito buraquinho, né? Então imagine a água, começa a embarcar e ele afunda. De quem foi a culpa? Uma delas poderia ter sido do rei, que solicitou um andar a mais e canhões mais pesados, pois havia rumores de que um navio similar estava sendo construído por seus inimigos e ele não queria ficar com o número 2, tinha que ser o number 1, né? Se questiona se poderia ser o projeto, né? Então, de fato, teve uma troca de comando na construção, o projetista falecera, né? E o novo responsável construiu a embarcação conforme o planejado, e ambos tinham grandes experiências, né? Mas, sim, na época de testes foi detectada uma instabilidade, mas que não foi dada a devida importância. Cada navio era diferente, então não tinha um modelo de teste eficaz, né? Mas, olhando em retrospectiva, hoje, né, com a engenharia de hoje, se detectou vários erros nas tabelas de cálculo. E quem estava vendo o batismo do Vasa entrando, deslizando e reclinando e caindo, viram horrorizado o navio afundar. Morreram de 30 a 50 pessoas, conforme o registro da época. 20 anos depois, mergulhadores, todo um esquema complexos para a época, né, conseguiram recuperar 50 dos canhões. E o restante ele ficou submerso por 3 séculos, a 30 metros de profundidade, e só em 1961 vai ser resgatado. E ele foi resgatado, 95% do casco original estava preservado. Então, o que foi um fiasco do século XVII é a oportunidade de a gente conhecer um loco exatamente como era um navio do século XVII. Então, seguindo a nossa história, no século XVIII, Carlos XII, né, sob o reino de Carlos XII, a Suécia foi derrotada, cedendo à Rússia os antigos territórios dinamarqueses e noruegueses e também parte da Finlândia. Gustavo IV foi deposto em 1809, né, nós estamos na época das guerras napoleônicas, né, então ele se recusa a se aliar a Napoleão Bonaparte, e o parlamento escolhe como rei um dos generais de Napoleão, o Jean-Baptiste Bernadotte. Vocês lembram daquela história da Désirée? Ele era o amante da Désirée. E daí, com a união, posteriormente, né, com a união com a Noruega em 1814, o rei sueco passa a ser o soberano da Suécia e da Noruega. Então, até hoje, nós temos na corte norueguesa os descendentes desse sangue francês, os descendentes de Jean-Baptiste Bernadotte. E a Suécia, que durante 2 séculos esteve em contínuas guerras e expansão territorial, desde as guerras napoleônicas, que ela muda de perfil e passa a não mais se envolver em ações militares. Tem todo um questionamento aí se ela foi colaboradora nas 2 guerras, né? Mas oficialmente ela foi neutra, né? E com isso nós vamos, talvez, uma das razões que explicam o estado do bem-estar social e várias conquistas, né? Por estar desde 1814, né? Sem participar, há mais de 2 séculos sem participar de guerras. E para a gente conhecer um pouco da Suécia do século XVIII e XIX, eu convido vocês a visitar o Skansen. É o primeiro museu ao ar livre no mundo, fundado em 1891, com 150 prédios históricos. Então, é numa das ilhas de Estocolmo, né? Então, ali você tem aquela rua peatonal que tu caminha até a Gamla Stan, então é a vista a partir do parque, né? Ou seja, nós estamos dentro da cidade, está na ilha de Djurgården,
né? É um parque real. E ali nós vamos ter a reprodução de povoados de diferentes partes da Suécia. Então, é um museu etnográfico e de arquitetura regional, e também das forma de ser, né, do passado, né? Ele foi fundado com o intuito mesmo de mostrar como as pessoas viveram e trabalharam em partes diferentes da Suécia no passado. Então, é muito, muito legal, adoro esses museus, né, que nos faz viajar no tempo e no espaço. 150 prédios históricos, eles foram removidos de onde eles eram e trazidos para Estocolmo, né? Então, em Oslo também nós temos na Península de Nihøy, né, esse museu ao céu aberto, é algo que eu curto muito. Mostra a regionalidade, já que a gente não consegue ir para esse interior onde talvez ainda se encontrasse essa cultura, essas obras arquitetônicas, e que provavelmente iriam se perder ao longo do tempo, elas foram resgatadas e trazidas aqui para Estocolmo. Também é um jardim zoológico especializado na fauna escandinava. E, completando o que a Margarita falou, do welfare state, o estado do bem-estar social, o grande responsável é o Partido Social Democrata, um partido de esquerda, que teve durante um século no poder. Então, aqui eles são os de vermelhinho, né? Então, em 1920, eles assumem e ficam até 2018 no poder. Então, todas as conquistas sociais, trabalhistas, né, são dentro da linha do Partido Social Democrata. E aqui nós temos a coroação a coroação não, o Carlos Augusto XVI e a rainha Silvia, ele foi coroado em 1973 e ele é membro da Casa Bernadotte. A Silvia, ela nasceu em Heidelberg, sua mãe Alice era do interior de São Paulo, para onde a família se muda e onde ela viveu dos 4 aos 14 anos. Então, a Silvia, como a Margareta, né, tiveram sua juventude aqui no Brasil. A Silvia formou-se em letras, em Munique, especializou-se em espanhol e estava trabalhando nos Jogos Olímpicos de 1972 como intérprete de espanhol. Num evento olímpico, né, ela conhece o Carlos Gustavo e bate o olho, se piscam, se apaixonam, e foi amor à primeira vista. Em 76, em 73, o pai morre, daí ele assume como rei, ela está como namorada do rei, e em 76 eles casaram e tiveram 3 filhos. A Silvia continua fazendo um trabalho muito bonito na área solidariedade, né? Ela trabalha na Organização Mundial da Saúde, na mentoria de ações internacionais, é cofundador da World Child Foundation e do Global Child Forum, e através da uma fundação Silvia Hammett, dedica-se ao tratamento da demência na terceira idade. Que legal, né? Então, a Frida que está cantando, ela compunha o grupo original da ABBA, e depois esse outro grupo aí que se chama The Real Group. E então não tem o registro lá de 76, né? Mas tem esse de 93 que eles fizeram em homenagem à rainha Silvia na comemoração dos 50 anos dela. Dentro da lei, né? Até 1980, quem deveria suceder o rei é o primeiro filho homem. E a rainha Silvia disse, né, tu acha certo, né? A nossa primeira filha é a Vitória. Daí eu sei que conversa de ouvido aí, ela, segundo dizem, né, que foi a influência da Silvia, né? Então o rei levou para o parlamento, foi aprovado o ato sueco de sucessão, uma reforma constitucional que define que a primeira posição na linha de sucessão ao trono da Suécia é de quem nascer primeiro, homem ou mulher. Assim, a princesa Vitória tornou-se a primeira princesa herdeira da
Suécia, e ela que vai herdar o trono. Para tristeza do Carl Philipp, que esse é o filho que nasceu depois dela, mas por não ser o primogênito, né, a partir desse ato ele deixa de ser o príncipe herdeiro. E ele casou com uma Sofia, e essa guria vocês devem conhecer da época, né, do casamento dela, porque ela tinha participado de reality shows, ela tinha trabalhado como stripper, né, então ela tinha um passado bem pouco real, né, mas acabou sendo absorvida e bem recebida na família real sueca, e eles têm 3 filhos. Em 1995, a Suécia ingressa na União Europeia, mas não no euro, não na eurozona. Então, ela mantém a krona, que é a sua moeda. Entre os grandes nomes que vocês conhecem, né, os suecos, para quem não se relacionaria com a Suécia, IKEA, o Volvo, onde a Luísa trabalhava, a Saab, onde a filha da Dirce trabalha, o Scania, Ericsson, tudo isso são grandes empresas suecas, né? Então, um país que lida muito bem com tecnologia, com inovador, né? E é um país que se estende de 55 graus norte até 69, nós temos 14 graus de longitude. E no extremo norte, nós vamos ter 1/6 da Suécia, aqui fica acima do Círculo Polar Ártico, né, que é os 66 graus ao norte do Equador. E a Suécia é um dos lugares onde a gente também vai para ver a aurora boreal, que é esse fenômeno luminoso onde o vento solar, né, que é a emissão de partículas vindas do Sol, elas tentam entrar na nossa atmosfera, são bloqueadas, a atmosfera funciona como um campo magnético, funciona como um escudo, e daí elas conseguem entrar pelos polos. Então nós temos a aurora boreal e a do astral, né, a do sul. Então, essa é a região onde a gente consegue ver a aurora boreal, no sul da Groenlândia, grande parte da Islândia, e no norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Rússia. Aqui algumas cenas de aurora boreal. E uma região muito interessante que nós temos no norte da Suécia é a Lapônia. É uma região no norte da Escandinávia e Península de Kola, na Rússia, onde habita o povo Sami, também chamado de lapões, que é politicamente incorreto, porque lapões era como os vikings o chamavam, que significa vagabundos. Né? Temos 70 mil lapões, né? Então aqui nós temos a área geográfica cultural da Lapônia, né? Se estendendo ao norte desses 4 países, uma área de 388 mil quilômetros quadrados. O povo Sami vive há milhares de anos sob as condições extremas do Ártico. Ele é originário do Ártico europeu e uma das mais antigas etnias do norte da Europa. Originalmente xamanistas, eles acabaram aderindo ao cristianismo. Tem seu próprio idioma com 6 formas distintas, vivas, de dialeto. Eles tradicionalmente nômades, né, e pastores de renas. Hoje, a maior parte deles eles estão assentados e culturalmente assimilados. A base da alimentação do Sami tradicional é o peixe e a carne e sangue da rena. Eu tive a oportunidade de ir na Lapônia russa. Esse aqui era o lapão que me recebeu, o Sami que recebeu. E é interessante porque eles têm essa combinação de traços europeus, a pele clara, olhos claros, e os olhos meio puxadinhos asiáticos, né? Eles vivem em pequenas comunidades, viviam em pequenas comunidades de 60 a 100 habitantes, interagindo algumas vezes por ano em festividades religiosas e matrimoniais. Eram os pequenos povoados que se encontravam nos eventos. A Suécia tem a segunda maior comunidade de Sami, com 20 mil pessoas.
A artesania deles é muito bonita, né? E o Summit celebrou seu primeiro encontro internacional em 6 de fevereiro de 1917, quando se redefiniu as fronteiras ao final da Primeira Grande Guerra e esperavam constituir um Estado próprio, né, com a queda dos grandes impérios e o resgate das identidades nacionais. Não conseguiram, né, e os Samis permanecem como minoria étnica nos 4 países nórdicos e continuam comemorando o 6 de fevereiro como o Dia Internacional do Povo Sami. Então, a etnicidade, a distribuição étnica na Suécia, os descendentes dos Svers, né, os suecos, corresponde a 90% da população. No norte, nós temos 5% de finlandeses, né? A população Sami constitui meros 3%, 0,3%. E a Suécia foi um dos países que mais recebeu imigrantes, principalmente com os conflitos no Iraque, na Síria, né? E hoje 4% da população da Suécia é composta de imigrantes do Oriente Médio. E do norte da Suécia, eu queria mostrar para vocês uma cidade, Kiruna, uma cidade com 18 mil habitantes, bonitinha, mas vai deixar de existir. A cidade toda está sendo deslocada. Aqui é onde era a cidade original e está sendo deslocada para 3 quilômetros de distância em função do colapso do solo, porque aqui, ao longo de 70 anos, tinha uma mineradora de ferro e com isso o solo vai afundar, a cidade vai afundar. Então, antes que isso aconteça, a cidade toda foi deslocada, olha que bonitinho que está o novo centro, né? E transferiram 20 edifícios da cidade velha para o novo local, para dar um senso de pertencimento, algum resgate de uma história, né? E o resto tudo está sendo construído novo. Então, esse aqui é o novo centro da cidade que a gente viu, e aqui toda a cidade nova, e aqui a linha de onde, a partir daí, é perigoso, né? Que é o solo pode afundar, e porque essa mina continua ativa, né? Então, essa mineradora KLAB, né? Ela ainda vai conseguir explorar, e com isso ela financiará a realocação dos fundos existentes e a receita futura. Né? Então, toda a cidade está sendo construída pela empresa escandinava Henning Larsen, e o principal desafio, né? Eu sou formado em arquitetura, adorava urbanismo, né? Então, o principal desafio é como construir uma cidade nova, mantendo uma linha, um resgate, uma ligação com o passado, com uma lembrança afetiva e arquitetônica e urbanística da cidade que existiu. E próximo de Kiruna, que nós temos o Ice Hotel, que é um hotel de gelo na vila Jukkasjärvi, 17 quilômetros de Kiruna. Ele foi inaugurado em 1990, e todo ano ele derrete, né? E no ano seguinte ele é reconstruído, né? E ele funciona de dezembro até abril. Algum de vocês que já tiveram no Ice Hotel, mencione ali no bate-papo. Então, aqui nós temos a Kiruna, no extremo norte. Aqui nós temos as montanhas escandinavas, né? E Estocolmo, no centro, e no sul nós temos Gotemburgo. Né? Então, Gotemburgo é a segunda maior cidade do país, um centro histórico super bonitinho. Olha que linda, 2 vistas de Gotemburgo no verão e no inverno. E para falar sobre a vida em Gotemburgo, né? Então a Heloísa, que eu não sei se ainda está por aí, ela gravou esse vídeo para garantir, né, nos conta sua vida desde 2007 em Gotemburgo, que é a segunda principal da cidade, onde foi fundada a Volvo. Olá, bom dia. Meu nome é Heloísa Oderich e eu moro aqui na Suécia desde 2007. Vocês vão me perguntar, mas como é que tu foste parar aí? Em 95, eu conheci um sueco quando ele esteve visitando Porto Alegre e a gente acabou trocando correspondência, e em 99 eu decidi vir visitar ele aqui.
eu ia para um passeio de bicicleta e eu pensei que o único maluco que iria topar ir comigo nesse passeio seria o Bu. E eu acabei ficando aqui uma semana e a gente, assim, se apaixonou. E acabou que antes de eu voltar para o Brasil, a gente acabou decidindo que ia encontrar um jeito de ficar junto. Em 2007, ele recebeu um convite assim irresistível para voltar. Decidi acompanhar, principalmente porque minha filha topou vir junto também. Ela estudou em Lund, e o Lund é bem pertinho da Dinamarca, né? Ela acabou conseguindo um emprego em Copenhague, casou com um dinamarquês. E a gente se encontra de vez em quando, assim, o trem funciona maravilhosamente bem aqui, então são 4 horas de trem, onde eu sento e vou trabalhando no meu computador, né? E tem internet no trem, cadeiras super confortáveis, inclusive se a gente no café, a gente pode pedir café da manhã no trem, né? Vem a moça trazendo uma caixinha assim com café da manhã super legal. E daí a gente vai para Dinamarca, vai até Lund, né? E eu normalmente troco lá em Lund, eu troco para um outro trem que é o dinamarquês, porque daí o trem sueco é mais confortável. Eu adoro, por exemplo, o verão. As frutas que tem no jardim, assim, no meu jardim tem maçã, tem Svarta Vinberg e Röda Vinberg, que é uma frutinha que eu acho que não tem aí. Depois temos cerejas, temos morangos, temos smultron, que é um moranguinho bem pequenininho. E se a gente vai assim para as florestas, a gente pode coletar, assim, né? Tem muitas florestas, muitos parques aqui. Gotemburgo é a terra da Volvo, que vem do espanhol volver. Na verdade, a Volvo surgiu dentro da SKF, que é uma empresa de rolamentos. Eles forneciam rolamentos para Ford nos Estados Unidos e daí tiveram a ideia de fazer um carro autenticamente sueco. Todo mundo é muito ecológico, né? Uma das coisas que eu mais adoro, que eu sempre lutei muito por ecologia, eu sempre fui meio obcecada por isso. Eu já separava papelão e plástico e papel e levava para reciclar. Eu me lembro que eu coletava no meu edifício e levava eu para a fábrica lá para a gente reciclar, porque lá tinha uma estação de tratamento. E aqui, assim, a gente tem um local e a gente tem, assim, uns containers onde a gente bota o plástico, depois vidro transparente, vidro colorido, papelão, papel, bateria, daí tem lugar para colocar pilhas, lâmpadas, metais, né? Tem de tudo que é lugar. Inclusive, tem até uns containers onde a gente pode botar roupas, sapatos, que eles são propriedade assim de sociedades benemerentes, né? Ou então tem a Mirror, que é uma loja aqui que tu pode comprar produtos só de segunda mão. E é super legal porque daí a gente compra umas coisas mais exclusivas, assim. Depois, uma das coisas também que é super legal, como a gente fica 6 meses intocado em casa, porque realmente o frio é um saco, assim, né? Começa em setembro, outubro e vai até março, abril, e todo mundo me diz, mas é tanta neve. Quando tem neve, nem é tão ruim, porque pelo menos fica tudo mais claro, assim. Mas é duro mesmo quando fica esse período cinzento, né? Então eu acho que isso é um grande desafio, e principalmente porque as pessoas não usam muito roupas coloridas no inverno. Então parece que é tudo pesado, frio, né? Tu não tem vontade de sair, porque dentro de casa tudo é aquecido, nos ônibus, no shopping e tudo, mas quando tu sai na rua, tu sempre tem que levar um casaco. Então se tem neve, também a neve, e se tá temperaturas muito próximas de zero, o que acontece? A neve degela durante o dia e congela de noite, quando cai a temperatura. Então forma uma camada de gelo que ela fica super escorregadia. Então isso é meio ruim, assim. A gente tem que trocar os pneus, né? Temos no carro o pneu de inverno e o pneu de verão. Então a gente tem que trocar até 31 de março, eu acho, a gente tem que
trocar já para o pneu de verão, e daí a partir de outubro, se não me engano, é obrigatório trocar para o pneu de inverno. E daí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença? Eles têm assim tipo uns preguinhos, né? Ou então é uma borracha mais aderente. E é muito importante isso dos pneus, porque quando tem essa camada de gelo na rua, fica super escorregadio. Então, se tu tá com um pneu de verão que não tem tanto, assim, aderência ao solo, realmente fica super escorregadio e eu quase já bati o carro mais de uma vez. Volvo, né? Depois eu trabalhei também numa outra empresa que ela é uma startup de professores da Universidade de Uppsala, que virou, assim, fornecedor dos Fortune 500, né? Então, foi muito legal, foi uma experiência espetacular, assim. E hoje em dia, o que eu faço? Meu sonho é desenvolver um software que trabalhe com essa parte de multidiomas, porque, principalmente aqui na Europa, com os imigrantes, né? E eu sou uma imigrante, então a gente tem essa dificuldade em conversar com o médico e é tudo sistema público de saúde. Então, às vezes, a gente gostaria de ter um médico que a gente tivesse um acompanhamento melhor, como a gente tem aí no Brasil, mas não, a gente vai para um médico de família e se o médico achar que tu não tá com problema, tu não tá com problema e não tem muito com quem falar, entendeu? Então, tu pode ir na emergência, tu pode tentar trocar o médico, mas como tu tá meio vinculado num posto de saúde, tu fica meio à mercê da decisão deles. Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, no Brasil a gente tem muito esse negócio de saúde, de estar se sentindo mal, de ir a um médico, e aqui é uma coisa mais difícil. Então esse que é o meu objetivo com o meu programa. É uma pessoa muito mais quieta, assim, né? Então essa alegria, essa espontaneidade que a gente tem do povo brasileiro, que a gente ri muito, que a gente fala alto, aqui não é muito de bom tom. A gente tem que cuidar, por exemplo, no trabalho, de não rir muito, porque daí a gente não é muito levado a sério. Depois, eu acho que também, assim, essa parte de falar baixo, de não interromper as outras pessoas. Às vezes alguém está contando alguma coisa e a gente, como brasileiro, tu quer complementar, dizer, olha, eu estou acompanhando o que tu está dizendo, né? Mas aqui, se tu interrompe a pessoa, Então isso é uma coisa que a gente, como brasileiro, assim, a gente tem aquele estresse do silêncio, né? Que ninguém pode ficar quieto, tu tem que falar qualquer coisa, mas jamais ficar quieto. Aqui tem a fica, né, que é o momento onde as pessoas se reúnem para tomar café e às vezes comer alguma coisa. Então pode acontecer que eles te convidem para tomar um café e ninguém fale nada, entendeu? Fica todo mundo só tomando café e pensando em alguma coisa que para mim, assim, me consome as entranhas. No verão, por exemplo, às 5 da manhã já tá claro, então eu vou caminhar na floresta, não tem problema nenhum, né? Então tu vê que é um lago lindo, assim, não tem muita gente na rua, só eu. Mas o pessoal aqui é muito esportista. Quem gosta de carros, esse aqui é o paraíso. Às vezes tu vai para algum hotel e tu vês assim, no estacionamento tá cheio de Ferrari, assim, é legal de ver. Depois também eventos esportivos. Tem 2 eventos que são bárbaros. Um é a Göteborgsvarvet, que é a meia maratona que acontece aqui em Gotemburgo, que são mais de 55 mil pessoas correndo. É uma organização, assim, espetacular, negócio que é super legal. Esse ano vai ser em setembro. Eu acho que vale muito a pena quem gosta de correr participar desse evento, porque é uma coisa, assim, super bacana e tem vários start groups, né? Então, não começa todo mundo junto, então até pode se organizar alguma coisa, eu acho, por aí, de repente o Beto até pode planejar, de ir num grupo de gente para correr assim, e daí todo mundo com a mesma camiseta, assim, porque tem bastante esses esquemas, assim, tem o startup da Volvo, né? Também a Vansbrosimning, que é a maior competição de águas abertas do mundo. Então eles têm a categoria de 1.000, 1.500 e 3.000 metros, né? Então a gente desce um rio e todo mundo usa wetsuits, né? Porque é bem fria a água. Então, assim, eu já nadei com 16 graus, de termo de 16 a 18 graus. Então, mas são 2 quilômetros a favor da corrente e o último quilômetro que é um pouco contra a corrente. Mas também é um negócio inesquecível. A gente vai para
Vansbro, que é uma cidadezinha bem pequenininha, então fica o pessoal assim em acampamentos, ou fica por perto dali, assim, é bárbaro, assim, então fica todo mundo participa e é uma festa, assim, daí tem o pessoal vestido de acordo, assim, né, com os trajes típicos. Tem a Vettendrunda, que são 300 quilômetros de bicicleta ao redor de um lago, que é bem puxado, porque é subir lomba abaixo, lomba acima, assim, mas é um negócio super legal. Quem gosta de bicicleta também recomendo demais. Que mais? Tem a festa tradicional aqui da Suécia é o Midsummer. Midsummer é 23 de junho ou ao redor disso, que é engraçado porque é o meio do verão aqui e o meio do inverno lá. Então a gente está comemorando São João lá no Brasil e comemorando o verão aqui. Engraçado, né? Mas daí, assim, é onde todo mundo se veste, coloca, assim, coroas de flores na cabeça, a gente bebe muito, né? E o pessoal... isso aí é difícil, porque o pessoal bebe muita vodka, assim, então tem aqueles shots de vodka, e daí tu tá tomando cerveja, tá tomando vinho, assim. Normalmente o pessoal brinca que no dia seguinte a gente fica se sentindo mal, porque os frutos do mar estavam estragados, porque a gente come muito camarão, lagostim, ovos, caviar e tudo que é peixe, é coisa bem típica daqui. Carne é caríssimo e peixe, assim, aqui na Escandinávia, peixe realmente é a coisa mais maravilhosa que tem. Então eu acho que essas são minhas dicas, né? O Beto certamente tem outras, e eu sei que tem outros convidados que vão falar aí sobre a Suécia, mas eu vou dizer que, assim, ó, venham, porque é um lugar muito legal. Estocolmo é uma das cidades mais lindas que eu já estive. Tem a nossa rainha, a rainha da Suécia, ela viveu até os 7 anos no Brasil, é a rainha Silvia, é uma casa real, assim, super bem comportada. E eu vou dizer, eu adoro morar aqui, e no inverno o que a gente faz é que a gente estuda mais, a gente se dedica mais ao trabalho. Eu acho que isso também, aprender a viver com as 4 estações é um desafio, porque lá, na verdade, quando tu tem o sol na rua, tu não tem vontade de ficar em casa trabalhando ou estudando, mas quando tu tá aqui no frio e tu não tem mais nada para ver na TV, tu acaba te dedicando mais aos teus hobbies, né? Então, mas eu digo para vocês, não venham no inverno, a não ser que vocês venham para esquiar, e mesmo assim daí vocês de repente vão para outros lugares, né? Mas tem lugares bacanas aqui também para esquiar, mas particularmente o verão realmente lindo, fica claro na rua. A gente, como brasileiro, no inverno a gente sente muito com o frio, então eu recomendo vir de maio a setembro, né? Mas junho e julho particularmente, e até o meio de agosto são as férias aqui, então talvez evitar, porque é uma época que se paga muito caro pelos hotéis e as coisas estão mais lotadas e tudo, né? Mas certamente vocês vão adorar a experiência por aqui. Um abraço, tudo de bom, e vejo vocês por aqui. Skål! Então essa é a Heloísa, que é a CEO e fundadora da Globe Patient e Globe Person, que é como ela falou, que é uma startup cuja missão é prover uma solução de saúde sem fronteiras, onde o paciente pode disponibilizar seu histórico médico em diferentes idiomas, podendo obter assim um diagnóstico mais rápido e preciso quando precisar de atendimento médico, particularmente quando não fala o idioma do país onde se encontra, e que é um parceiro, é um produto que nós temos em parceria com a Trip & Travel, principalmente para quem está indo para os intercâmbios, períodos mais longos, né, que é fundamental ter um histórico médico em inglês ou no idioma do país onde estiver, né, para agilidade numa emergência, né. E uma história muito bonita da Heloísa é que ela fez, através do Globe Person, entrevistas com pessoas de diferentes partes, brasileiros que estavam em diferentes partes do mundo. E um dos seus entrevistados foi o Samori Wiki, e daí na entrevista ela se emociona com ele, a garra dele, ele é um gaúcho, começou um trabalho
projeto social do Sojipa, conseguiu bolsa para Pastor Domus, depois com os resultados internacionais, conseguiu bolsa e fez a universidade nos Estados Unidos, e no último sábado ele deu um salto em distância, infelizmente não se classificou para as finais, né? Mas uma figura muito linda que a gente vai ter muito orgulho de conhecer, e é patrocinado pela Globe Person. Então, aqui a gente vai seguir. Então, eu vou mostrar agora para vocês Karlstad, que é a cidade que fica junto aos lagos aqui o Lago Vonner, Uppsala, capital histórica, Sigtuna, a cidade mais antiga, e finalmente Estocolmo. Então, Karlstad foi a maior surpresa, eu não conhecia, né? Daí acho que foi a Margareta que me disse: Beto, coloca ela, fica nessa região dos lagos, uma cidadezinha super bonitinha. Nós ficamos nesse hotel, no Stads Hotel, às margens de um rio que desemboca nesse lago de Vonner, a maior cidade da região do Vormland. Então, aqui o centrinho histórico, é a terra da Selma Lagerlöf, que é escritora sueca, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 1909. Foi a primeira mulher a ser membro da Academia Sueca em 1914. Aqui o Museu da Cidade, circulando, a igreja. E como toda a Suécia, muita gente andando de bicicleta como meio de transporte. E aqui a gente fez um passeio de barco pelos canais, aqui é minha amiga Diana, vendo a cidade a partir da água. O pessoal velejando, o porto náutico. Então essa é Karlstad. E falar um pouco dos suecos famosos. Quem vocês conhecem? Alfred Nobel, né? Então, nascido em 1833, morreu em 1896, químico. Os pais deles já eram engenheiros e eram descendentes de Olof Rudbeck, que é um dos mais conhecidos gênios da tecnologia na Suécia do século XVII. Então, já tinha todo um DNA na área das ciências. Com apenas 9 anos, ele e seus irmãos se mudaram com os pais para a Rússia, onde receberam a educação fantástica na área das ciências. E eles foram revolucionários a construir as primeiras refinarias privadas. Aqui nós temos o Nobel Petroleum. Então, no final, na metade do século XIX, eles já começaram a entender, né, que essa nova forma de energia vinha para ficar, e instalaram refinarias junto ao Mar Cáspio. Quando a gente esteve em em Baku, no Azerbaijão, nós visitamos a Casa dos Nobres, né? E então eles enriquecem, né, com o petróleo, e depois a nitroglicerina foi desenvolvida por um italiano, né? E ele começa a trabalhar em cima da nitroglicerina, que era muito difícil a utilização, né? Então, para ser mais manipulável, ele junto com outros componentes que vão dar origem, em 1866, a uma pasta que vai ser chamada, como pasta utilizada como explosivo, que é dinamite, né, que foi concebida para utilização em obras de engenharia. A descoberta da dinamite, sua comercialização em grande escala, vai tornar ele multimilionário, com companhias e laboratórios em 20 países e um gênio na criação de 350 patentes. Quando morre o irmão dele, ele sai nos jornais, né, que nem era equivocadamente, porque não foi irmão, mas foi ele que descobriu a dinamite, né, que morre o mercador da morte. Daí ele se dá conta que ele não quer, porque ser lembrado em função da utilização da dinamite, né, como uso militar, né, e ele não queria ser lembrado, ficado na história por isso, né? Então, em seu testamento, ele determina que sua fortuna fosse usada para a criação de uma instituição que deveria financiar anualmente aqueles que contribuem para
as ciências, para o desenvolvimento do conhecimento, né, em 5 grandes áreas, né, na área da física, da química, da medicina, da literatura e da paz. Aqui nós temos o Dalai Lama recebendo o Prêmio Nobel da Paz, né? A cerimônia de entrega do Prêmio Nobel é realizada em Oslo, aqui na prefeitura, e em Oslo, também do lado da prefeitura de Oslo, né? Em Estocolmo, na Suécia, todo dia 10 de dezembro, data de aniversário da morte do Nobel. Em 69 foi acrescentado também um prêmio de Ciências Econômicas em homenagem ao próprio Alfred Nobel. Então, aqui na prefeitura tem o famoso banquete da entrega dos prêmios, né? E a Sala Dourada com espaço para 700 pessoas. Então, essa é a prefeitura onde acontece a entrega do Prêmio Nobel, né? Então, o que é essa visão, né? Ter a visão de querer mudar, deixar um legado. E ele certamente é um dos nomes mais conhecidos da história, né? Que a gente se lembra todo ano com o Prêmio Nobel. Entre as ilhas de Gamla, Stan e Skeppsholmen, o Grand Hotel, o primeiro hotel de luxo da cidade, né? E é onde ficam hospedados os premiados pelo Nobel. Então, aqui, o Grand Hotel. Entre os suecos famosos, eu queria destacar o Carl Larsson, né, então, do século XIX, famoso por suas aquarelas que retratam a vida familiar, o interior da sua casa, numa aldeia, né, foi o mais importante pintor do realismo sueco do século XIX. O escritor August Strindberg, o escultor Carl Miles, Astrid Lindberg, renomada na literatura infantil, com seus livros traduzidos em 85 idiomas e mais de 100 países. O cineasta que nós todos conhecemos, né, Ingmar Bergman. E um cineasta contemporâneo, que é o Lukas Moodysson. Ele nasceu em 69 e é um dos novos expoentes do cinema escandinavo, sempre com produções críticas aos comportamentos humanos, críticas à sociedade. Esse filme com o Gael Garcia Bernal, Corações em Conflito, Nós Somos as Melhores. Então, são filmes muito atuais e sempre com questionamentos sociais. Outros que vocês provavelmente conhecem, né, é o Stieg Larsson, jornalista e escritor, e ele escreveu a série Millennium, que começou como uma trilogia policial, né, daí ele falece e ele vai ser publicado póstumamente, tanto que para completar os 2 últimos volumes foi um outro escritor, o David Lagercrantz. Aqui essa é a casa utilizada no filme Millennium. Aqui a aba que nós já falamos, né? Então ele se formou em 72, em 74 eles participam do Eurovision e eles vencem, e a partir daí eles têm praticamente uma década de liderando as paradas musicais. E é bárbaro o ABBA Museum. Então, quem for a Estocolmo e que não tenha visitado ainda, visite o ABBA Museum, é super interativo, com várias vivências, experiências musicais lá dentro. Uma banda atual, banda de indie rock, o Peter Bjorn and John. E, falando das nossas tenistas que ganharam pela primeira vez uma medalha olímpica, né? Björn Borg, né, eu que jogava tênis nos anos 80, né, tinha ele como meu grande herói. E todos conhecem também pelas suas ações de protestos, né, a ativista ambiental a Greta Thunberg. Então, apresentados os suecos famosos, vamos para Uppsala. Então, aqui o centrinho de Uppsala, nós temos a catedral, a universidade,
né? Então, essa cidade universitária, primeira capital histórica da Suécia unificada, né? A catedral, fundada em 1475, era o local onde aconteciam as coroações dos monarcas. Desde a cristianização, né? Era o centro religioso da Suécia. Aí está instalado o arcebispado de Uppsala, o ponto principal da igreja sueca. Imponente, linda. Então, ali tem a tumba do Santo Erik, que morreu em 1160, né, o santo patrono da Suécia e da Catedral de Uppsala, bem como o Santo Olav, que é o santo patrono da Noruega, o Museu Gustaviano, a universidade. E foi aqui em Uppsala que se estabeleceram os primeiros habitantes da Suécia, a tribo Sver, que a gente falou. E também uma cidadezinha super bonitinha, sempre com as bicicletas presentes. Toda uma escala humana, né? Todos os prédios de 2, 3 andares. E, que nem a Heloísa falou, a gente tem que ir no verão, né? Com esse céu azul, dias agradáveis, né? E todo para as caminhadas, para andar de bicicleta, eles têm toda uma peatonal assim junto ao rio, que é muito linda. Adorei Uppsala, né? Então, os jovens da cidade universitária aproveitando o sol, era a hora do almoço, fazendo seus piqueniques. E Sigulda, uma gracinha, né? Então, aqui praticamente é toda fechada, todo peatonal, né? A gente consegue fazer todo o circuito pelo centrinho histórico, cidade mais antiga da Suécia, do século X, né? Toda em madeirinha, restaurada, muito, muito charmosa. E vamos terminar com Estocolmo, a bela capital sueca, construída ao longo de 14 ilhas, fundada em 1250. Então, nesse lago Mälaren são 25 mil ilhas, sendo que o núcleo urbano de Estocolmo se desenvolve em torno de 14 das mesmas, né? Então, em função de todos esses canais e braços de rio, é considerada a Veneza do Norte. Aqui era vista lá de casa, nós estávamos no Radisson Blu, junto à estação de trem, e eu tinha essa vista lá do quarto. A prefeitura. Estamos em Estocolmo, capital do Reino da Suécia, construída em 14 ilhas. Aqui estamos em frente a Gallistam, a parte mais antiga.
centro histórico, onde tem o parlamento, o Palácio Real deste reino escandinavo. Nessa outra ilha, nós temos uma fragata que funciona como um albergue da juventude. Nessa ilha, o Museu Oriental, Museu de Arte Moderna. Nesta bela Estocolmo, a princesa dos Bálticos. País escandinavo do bem-estar social. Nós temos a prefeitura, onde acontece o banquete na entrega do prêmio Nobel. Então, seguindo de barco aqui, vamos continuar mostrando para vocês a cidade. Muito fotogênica. Uma das cidades mais cênicas que eu conheço. Aqui é o antigo bairro de Södermalm, na ilha ao sul de Gamlestad, tornou-se na região boêmia e design da cidade, cenário da popular trilogia Millennium, romance e filme sueco que a gente falou. Gamlestad. A ilha de Skeppsholm encontra-se o Museu de Arte Moderna e Oriental e essa fragata que eu menciono no vídeo, né? Que é o albergue da juventude. Que bacana, né? Ficar por, sei lá, quanto que se fica hoje em dia num albergue, mas sei lá, 20 euros, 25 euros, num pleno centro, no coração de Estocolmo. E a gente pode fazer tudo a pé, né? Desde lá do hotel até o museu histórico. Eu fiz a pé, sei lá, 1h30 caminhando por essa rua Drottninggatan. E essa ligação com a água é muito legal, né? Então, esse aqui é o Grand Hotel, aquele que a gente mencionou, onde ficam os premiados que vão receber a premiação do Nobel. National Museum. E estava acontecendo uma maratona naquele dia, né? Que começava na igreja aqui no Gamlestad, dava a volta em todo o centro histórico. Era um triatlon. Tinha a parte aquática, que vocês estão vendo os caras nadando, depois seguia de bicicleta e depois era triatlon, depois correndo. Que nem a Luísa diz, né? Eles são muito ligados ao esporte. Aqui onde a gente parou para almoçar, num desses barcos aqui. Te lembra, Marish? Não sei se a Marish estava comigo naquela hora. Esse aqui no Strandbryggen Sea Club. O meio de transporte é perfeito, né? Então tem os ferries que te liga de barco para diferentes partes da cidade, metrô, bonde, tudo, né? De uma forma integrada. E bike. Então, aqui era esse museu que eu mencionei para vocês, o Museu ao Céu Aberto, Skansen. Museu Histórico.
Essa aqui, que é Strand, é a rua mais cara de Estocolmo, dos imóveis. Museu Nórdico. Beto, e vale a pena mencionar que também, né, próximo do Museu do ABA tem o Vasa, né? Museu. Sim, Sim. O Vasa eu já apresentei aqui ao longo da apresentação. Não, eu sei, mas ficam próximos, né? Bem naquela região dos museus onde tem o Museu de Céu Aberto também. Perfeito, Marisa. Então, o Vasa, que eu coloquei por questões históricas dentro do bloco histórico, né? Ele é aqui em Estocolmo e também dentro dessa região central. E tem também um Ice Club, que é um ice bar que a gente foi, que ele é todo de gelo, né? Então, para a gente tomar um drink bem local. Tem uma cidade que eu amei fotografar, amei percorrer, né? Ali de novo a Fragata. E vou mostrar agora para vocês a parte do Gamla Stan. Então, que isso aqui, tudo que eu fiz, peguei muito daqueles os táxi, os bus boat, né? Os ferry boat, indo de um lugar para outro, porque era uma forma super barata, né, de locomoção e funcionava como um barco turístico para mim, né, para poder fotografar a partir da água. E aqui a gente pegou um circuito maior que vai até a ponta, sai da parte urbana, já pega uma parte mais de vegetação, os bairros novos. Esse já era um barco de passeio, né? E voltando aqui para a parte central. Aqui era junto do nosso hotel, que é a estação de trem. Então, com 1 milhão de habitantes, né, 10% da população do país vive em Estocolmo. A ópera. Então, nós estamos aqui no Radisson Blu, e aqui é a Gamla Stan, né, aqui o National Museum, aqui é a Rua dos Ricos e Famosos, Strandvågen. E essa foi um dos caminhos que a gente fez com a Margareta, que nos levou a pé pelo bairro, junto ao Palácio Nacional. A corrida que estava acontecendo naquele dia. Olha a Dirce lá caminhando. Nós caminhamos pelas ruelas da Gamla Stan. Então, aqui... E é legal porque tem, além dos restaurantes e bares, 3 mil pessoas moram na Gamla Stan. Então, é um centro histórico vivo. Lindo, né? Adoro. E aqui nós chegamos numa praça. A gente almoçou por aqui, eu acho que num desses foi nosso restaurante. E olha que show maravilhoso. Linda ela, linda música, lindo local e assim um presentão na nossa caminhada aí. Então, os ferries aí que ligam, né? No verão,
tudo que é ao ar livre é muito requisitado aqui no local do nosso almoço. E convido vocês, então, para daqui 2 semanas, né, no dia 16 de agosto, levar vocês para outro belíssimo país escandinavo, que é a Noruega. E a gente segue depois com a Dinamarca, até o final do ano, com apresentações. Para quem, por acaso, está pela primeira vez nas nossas lives, me manda uma mensagem para esse número de WhatsApp aí, e com o seu nome, que eu te acrescento para tu receber tanto os convites, como depois as gravações dos episódios, né, que vocês podem sempre conferir no nosso canal no YouTube, que é /TripTravelTour. Eu acho que essa é a última slide. Agradecemos a companhia. E voltamos aqui. Marisha, antes das 21 horas, 20h54, hein? Ai, que bom. Gente, estava ótimo. Não sei se a Heloísa está ainda aí. Está ainda aí, Heloísa? A Margareta acho que foi dormir. Tô sim. Acho que não, Beto. Ah, tá. Tô Então sim. tá. A Heloísa está aí. Pessoal, então agora a gente está com os microfones. Você pode abrir os microfones, fazer perguntas para mim ou para a Heloísa. Não sei se a Margareta está ainda aí. E aí eu queria então que o Thor falasse. Thor, tu como sueco, o que achou da nossa apresentação do teu país? Não. Tudo bom, Vânia? Oi, Beto. Tudo bom? Aquelas vezes ela deixa ligado o microfone, é um perigo. Beto, eu tenho que fazer essa viagem de novo, Beto. Foi maravilhosa, foi tudo, tu fez pra gente. Eu não fui junto contigo, mas eu vou de novo, eu quero exatamente o mesmo lugar de novo. É muito linda, né? É muito maravilhosa. Ah. Ótimo, bem legal. Ô, Thor, conta aí para nós as tuas impressões, tu como sueco, representei o teu país. Olha, tu apresentou muito bem. Tu é olha, eu posso promover a sueco honorário, tá? Com essa tua apresentação. Foi excelente, meu, tá? E quantas vezes tu já visitou a Suécia, hein, Beto? Eu acho que 4 vezes. Tá. Eu fui representado no registro da nossa última vez, que eu acho que foi em 2013. Mas tem que voltar, né? Já faz quase 10 anos a última vez que eu estive lá. Sabe que a minha filha mais velha, a Sara, ela foi para a Suécia uns anos atrás para fazer um mestrado em sustentabilidade em Uppsala. E ela acabou ficando, ela está por lá. E agora ela está começando a desenvolver produtos cosméticos sustentáveis. Que bacana, que bacana. Está fabricando sabonetes no momento. Legal. E a Uppsala, eu amei aquela cidade. Imagino que ela, como jovem, deve estar adorando, né? Não, ela adora. Né? Ela tem lá um apartamentinho, né? E ela gosta muito de Uppsala. Uppsala é realmente uma cidade assim, extremamente agradável. Muito, muito bonita. E, Thor, qual que é aquele evento que é feito, que é celebrado na Escandinávia quando as meninas entram de branco? É no início da primavera? Não, isso aí é Santa Lucia. Isso aí é 15 de dezembro. Tá? 15 de dezembro. Na verdade, foi uma incorporação de uma tradição católica, a Santa Lucia, a Santa da Luz, né? No imaginário antigo do pré-cristianismo, como a santa, né, que traz a luz, em vez de ser a luz para os cegos, é a luz para, né, os suecos, né, que estão no meio ou no auge da escuridão do inverno, que entra como uma coroa
de vela, seguidos pelas princesas, né, que carregam uma vela na mão, e daí tem se canta. Tu chegou a ver assim, pessoalmente isso? Eu faço esse comentário porque nós tivemos um jantar no IBEC, no Instituto. É mesmo, sim, nós fizemos um jantar de Santa Lúcia, sim. Essa criança, que deve ser essa jovem mulher que está morando ali em Uppsala, ela entrou como uma menina de branco. Era a tua filha que estava. Isso é verdade. Olha, isso já faz, assim, não digo meio século, mas um quinto de século, mais ou menos, né? Isso aí. Muito legal de ter você conosco. Heloísa, comentários? Não, realmente é muito bonito esse evento da Lúcia, 13 de dezembro, é bem escuro por aqui, né? E até teve um prêmio, porque é na época do Prêmio Nobel também, então diz que teve um escritor que ele foi acordado assim pelas Lucias, né? Que ele estava e ele dizendo que ele iria participar desse evento do Prêmio Nobel, e ele foi, não sei como se bateram na porta do quarto dele, ou como é que foi a cerimônia, e ele disse, eu cheguei no céu, né? Porque tem essas lindas mulheres de branco trazendo assim com essas velas, ele não entendeu muito bem o que era, então é bacana aí. Uma das coisas também que eu acho que é muito legal de contar, que é sobre a rainha Silvia, né? Que ela é absolutamente... a família real sueca é super correta. Para vocês terem uma ideia, essa coroa que aparece até numa das fotos aí que se mostrou da rainha Silvia num evento, é aquela coroa de diamantes, ela pesa uns 4 ou 5 quilos. Vocês imaginam ela passar uma noite inteira, umas 5 horas, com aquele troço na cabeça, assim, sabe? E ela tem que ser sempre altiva. E como é que é o esquema de ir no banheiro, né? E, assim, num evento, assim, pô, né? A gente lá é muito bonito, mas tem todo um protocolo aí que elas têm que seguir. E eu estava lendo esses tempos numa revista, porque eu sou encantada na Rainha Silvia, que ela estava no início, ela tinha feridas na cabeça, assim, né, de segurar as coroas, assim, que o cabeleireiro ajeita, mas ela, sangrando a cabeça, ela não tirou, ela não fez nada, ela aguenta até o final, assim, né? Então, realmente, depois a princesa herdeira, que é a Vitória, então ela fez serviço militar, porque todo mundo tinha que fazer serviço militar, e, né, como herdeira ela tinha que fazer, e tinha que carregar uma mochila de 12 quilos, ela carregou a mochila de 12 quilos, ela nunca quer, assim, que seja tratada de maneira diferente, assim, é um pessoal muito correto, eu admiro demais os suecos, assim, nesse ponto, né, nessa parte de honestidade, seguir as regras, muito bacana. E a princesa essa que tinha esse passado mais negro, né, que casou com o príncipe, ela conquistou, pelo que eu li ali, Heloísa, né, ela conquistou muito a opinião pública durante a pandemia, porque ela fez curso de enfermagem ou algum curso específico, né, e foi para a linha de frente, né, acabou se contagiando, né, e fez, né, como voluntária, né, na frente voluntária no atendimento às vítimas do Covid, né. Sabe que eu admiro muito ela, porque assim, a Madeleine, que é a filha menor, né? Então tem o Carl Philipp, a Vitória, o Carl Philipp e a Madeleine. A Madeleine mora na Flórida e ela gosta de comprar, e ela trabalha na Childhood Foundation, assim, mas ela não é tão séria. Por outro lado, essa menina que é casada com agora não me lembro o nome dela, com o Carl Philipp, ela segura as barras, assim, então, a Vitória teve Covid, né, a Vitória e a família dela tiveram Covid, assim, mais brando, e daí chegou ela e disse, não, eu vou, então ela tá sempre quebrando galho, assim, sabe, porque sempre tem, nas cerimônias, tem que ter alguém da realeza, e o que eu acho, assim, aqui, o que eu gosto muito da realeza aqui é o seguinte, ó, é que é um pessoal, não é que troca a cada 4 anos, entendeu? Então, assim, a família real representa, tem um primeiro-ministro que administra,
e tem a família real que representa, então, em inaugurações, em feiras, e eles fazem muito evento assim, de tecnologia, né? Porque pensem que a Suécia, há 100 anos atrás, era um país super pobre. Eles imigraram muito para os Estados Unidos, para a Austrália, porque não tinham o que comer. Assim, eles chegavam a misturar casca de árvore no muesli ali de manhã cedo, porque não tinham o que comer. E eles se tornaram um país rico com a tecnologia, assim. Então, empreendedorismo, Spotify, assim, tem várias empresas de tecnologia que foram criadas aqui, assim. Então, ele virou um país rico, né? Não era um país rico. Então, eu acho que isso é muito bacana. Desculpa, falei demais. Eu falo demais, então você tem que me parar. Não, é isso aí, é muito bom. Sempre essa contribuição em loco nos ajuda muito. Pessoal, o que não sei se vocês têm, Marisha, ali no bate-papo tinha tem uma pergunta sobre a pandemia. Eu talvez acho que daí a Heloísa possa nos responder. Como a população sueca avalia a ação do governo sueco na pandemia, já que a Suécia se saiu pior que os outros países nórdicos? Pois é, né? Eu acho o seguinte, ó, eu acho que ninguém não se fechou aos estabelecimentos, então com isso a economia não sofreu um baque tão grande quanto em outros lugares. Então os restaurantes ficaram abertos, né? Não era um mandatório uso de máscara, assim, né? Mas foi o grande problema que a gente teve muitas mortes aqui, que também, assim, eu acho que tem muita coisa manipulada pela imprensa, porque, por exemplo, a Suécia é a população mais idosa da Europa. Então, o Covid afetou quem mais? Foram os idosos, né? E tem aquela taxa de mortalidade que, então, a rigor, ela foi negativa, porque durante o inverno eles calculam, né, quantas mortes vão acontecer. Então, assim, eu acho que ainda, por mais que haja muita crítica, eu pessoalmente acho que foi uma decisão correta. O que aconteceu das muitas mortes é que tem os asilos, então o que acontecia? As pessoas vinham e nos asilos, né? Então contaminava um velhinho, daí contaminou todos, e daí no início não teve um tratamento assim tão rígido do pessoal que estava trabalhando lá. Então eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu. Teve muito idoso que ele simplesmente, como é que eu vou dizer assim, ele minguou, né? Como descreveu o pai, um amigo meu até falando da mãe dele, que era o seguinte: ela já tinha perdido o marido e ela não tinha muito pelo que viver, porque ela estava morando num asilo, ela estava triste com a história de não haver visitações. Então, assim, ela não tinha mais pelo que viver, eles ficavam socados dentro de casa, sem poder. Então, as bibliotecas fecharam, que o pessoal tirava muitos livros e tudo. Então, teve muita gente que eu acho que não encontrou mais vontade de viver, sabe? Eu acho que isso que atacou muito a terceira idade, foi nesse ponto, assim, né? Como é que a população vê? Depende também com quem tu te relaciona. Então, assim, eu acho que eu responder por toda a população é meio, assim, eu não tenho coragem, assim, né, de dar um depoimento, mas eu acho que, assim, ó, ainda todo mundo respeitou o fato de ficar em casa, né, de não sair para a rua. Então tu saía para a rua, tu ia num bar, num restaurante, tudo, né, mas o pessoal não saía, mas também não estava tudo fechado de forma que não se pudesse ir num restaurante ou alguma coisa assim. Foi um pouquinho diferente dos outros, eu concordo com vocês, mas eu pessoalmente, assim, eu concordo com a política que se adotou aqui, assim, né, mas eu não sei. Assim, eu não trabalho com saúde, assim, não sou expert nisso. Eu acho que o Thor
pode responder muito melhor essa pergunta do que eu, né? Então, nesse ponto, assim, eu passo a pergunta para ele, o que ele acha. Bom, a Suécia teve realmente uma política que favoreceu bem a economia. Os suecos têm muita confiança pelo epidemiologista-chefe lá, talvez um pouquinho criticado agora, mas a Suécia tem uma população que é um pouquinho menor do que o Rio Grande do Sul. Eu me lembro, assim, no fim do ano passado, a Suécia estava com uns 12 mil óbitos, o Rio Grande do Sul estava com 8, 9 mil. Tá? Hoje, a Suécia tem 14 mil óbitos e nós aqui no Rio Grande do Sul já tivemos 33 mil óbitos. Então, mesmo que a Suécia se mantivesse assim, mais aberta do que nós, foram melhor sucedidos do que nós aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, é muito complicado. Assim, países que pareciam estar muito bem na primeira onda, depois tiveram uma onda assim, muito importante, a Índia, né, ano passado, eles achavam que estava excelente. Então, eu não sei, com esse vírus, se a gente pode criticar muito um método ou outro, viu? Muito obrigado, Thor. Muito obrigado, Heloísa. Esclarecida aqui a questão, né? E eu acho que alinhado com a questão da economia também, que era um dos índices que a Suécia está em primeiro lugar no mundo das liberdades individuais, né? Ou seja, talvez também foi uma política governamental em relação a isso, ou seja, vamos estar confiando nas responsabilidades individuais, mas não vamos estar impondo as mesmas, né? Então, talvez isso é algo a pensar também. Queria agradecer a presença de todos e convidar vocês, então, para daqui 2 semanas a gente continuar percorrendo essa Escandinávia que tanto pode nos ensinar, né? Então, os países do bem-estar social como a gente amaria ter na nossa terra. Uma boa noite a todos.